Registros de cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista, em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de 1 milhão de reais deve ser um apartamento de 5 metros quadrados, né? É pra essa região, né? A julgar pela região, é um daqueles kitnets, 50 metros quadrados no Jardim Paulista, costuma custar mais que isso. É uma evolução patrimonial notável, né, para um advogado e ainda que seja para um juiz do Supremo. R$ 46.300 é um salário excepcional, mas certamente não é salário de quem gasta 23 milhões e 400 mil reais comprando imóveis à vista, e também não explica uma evolução patrimonial de 266%. E tudo isso na mesma época em que houve essa aproximação da família Moraes com o dono do Banco Master. É tudo suspeito, né? Qualquer conclusão que a gente tire aqui, por enquanto, não passará de uma ilação, mas quem se indignou, né, com a evolução espetacular patrimonial e com a compra de imóveis à vista e até com dinheiro vivo da família Bolsonaro, tem a obrigação de, no mínimo, estar com uma pulga atrás da orelha a respeito dessas notícias envolvendo Alexandre. Bomba agora! Uma decisão acaba de mudar o cenário e está dando o que falar em todo o Brasil. O que foi definido agora está provocando reação imediata e deixando o clima extremamente tenso nos bastidores. André Mendonça toma decisão e o povo brasileiro comemora. Ministros do STF entram em desespero total. E porque muita gente está dizendo que isso muda tudo. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que acabou de acontecer pode ter impacto direto no país a partir de agora. Bem-vindos ao Opinião News. Se você achava que já tinha visto de tudo no caso Master, o Metrópolis acaba de revelar o que acontece nos porões de Brasília quando as luzes se apagam. O colunista Mário Sabino trouxe a público a resistência de Daniel Vorcaro em delatar juízes do STF, mas não se enganem, essa resistência não é lealdade, é sobrevivência. É o medo de quem sabe que se abrir a boca, o teto de mármore do Supremo desaba sobre a sua cabeça. Hoje vamos analisar o recado que André Mendonça enviou para o banqueiro e para os seus colegas de toga. Vorcaro está sentado em cima de uma mina terrestre e Mendonça acaba de tirar o pino. Se diz hoje, é o único instrumento capaz de perfurar a blindagem de quem acha que o silêncio comprado em jatinhos e resorts é eterno. Preparem-se. O que está em jogo não é apenas a liberdade de um banqueiro, é a continuidade da cúpula do judiciário brasileiro. O sistema está rangendo e o barulho é ensurdecedor. Vamos começar pela análise cirúrgica da resistência de Vorcaro. Por que um homem que enfrenta a possibilidade de décadas de cadeia se recusa a delatar? Sabino é claro. Delatar ministros do STF é cruzar o Rubicão. Vorcaro sabe que enquanto ele ficar calado, ele ainda é útil para os seus amigos poderosos. Ele é o guardião do segredo que mantém a justiça de castas operando. A acidez aqui é provocativa. Vorcaro não está resistindo por honra. Ele está resistindo porque o seu silêncio é o seu único seguro de vida. No momento em que ele assinar a delação, ele perde a proteção de quem hoje tenta bloquear as investigações pelo WhatsApp. Ele está em um dilema mexicano. Se falar, o STF cai. Se calar, ele afunda sozinho. O banqueiro do Master descobriu que ser o amigo do amigo tem um preço alto quando a Polícia Federal bate a porta às 5 da manhã. A reportagem fala em um recado de André Mendonça. Qual é esse recado? Mendonça deixou claro que não haverá blindagem institucional para crimes comuns disfarçados de cortesia. Ao fragmentar os processos, como vimos na Folha, Mendonça enviou um sinal. Eu tenho as provas e elas não vão sumir num inquérito nebuloso. Mendonça está dizendo para Vorcaro: seus amigos não podem te salvar de 10 processos fatiados.
É o fim da era em que uma ligação para o ministro X resolvia o problema do banqueiro Idun. A Acides do Opinião News traduz o recado. Mendonça avisou que a toga não é mais um guarda-chuva para quem viaja de jatinho. O ministro, terrivelmente estratégico, está forçando Vorcaro a escolher entre o sacrifício pessoal ou a entrega dos deuses. E em Brasília, quando a corda aperta, a lealdade é a primeira que pula do barco. Por que o STF está em pânico com essa possível delação? Imaginem o depoimento de Vorcaro detalhando cada voo, cada jantar em Londres, cada contrato de 9 milhões e cada astral de mansão avaliado por ministros. Não seria apenas uma crise política, seria o fim da legitimidade do Supremo. Mário Sabino toca na ferida. A resistência de Vorcaro é o que separa o Brasil de um colapso institucional. Se ele fala, o efeito dominó derruba Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e quem mais estiver na lista de passageiros frequentes. A Acides aqui é realista. O STF hoje não julga o direito. Ele julga a manutenção do próprio poder. Eles precisam que Vorcaro continue sendo o túmulo dos segredos do Master. Mas túmulos também são abertos por mandados judiciais. E Mendonça está com a pá na mão. Onde está a Procuradoria-Geral da República nesse imbróglio? O Metrópolis sugere que o jogo de empurra em Brasília serve para ganhar tempo. Enquanto Vorcaro resiste, os seus advogados tentam anular as provas no próprio STF, alegando que Mendonça não tem competência ou que os vazamentos foram ilegais. É o teatro do absurdo. O investigado tenta anular a prova usando o tribunal ocupado pelos seus próprios amigos citados na prova. É a autopreservação do mecanismo. A Acides aqui dói. A PGR de Lula assiste a tudo de camarote, esperando para ver qual lado vai vencer, para saber para quem deve prestar vassalagem. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro continua pagando a conta da impunidade que viaja em jatos executivos. Nós estamos em abril de 2026. As eleições estão no horizonte. O caso Master virou o tema central do país. Se Vorcaro não delatar agora, o material de 1,08 GB fatiado por Mendonça vai virar o combustível das campanhas eleitorais. O silêncio de Vorcaro tem um preço que aumenta a cada dia. Lula e o governo sabem que, se a delação sair, o governo acaba. Se não sair, a oposição usará o silêncio como prova de conivência. Mendonça colocou o país em uma rota de colisão com a verdade. A Acides final é profética. Vorcaro pode resistir hoje, mas a pressão das ruas e a precisão técnica dos processos fatiados vão quebrar essa resistência. Ninguém aguenta a pressão de Brasília sozinho por muito tempo, especialmente quando os amigos começam a olhar para o lado para salvar a própria pele. A coluna de Mário Sabino no Metrópolis é o mapa da mina. Daniel Vorcaro está segurando a porta para que os ministros do STF não caiam, mas o braço dele está cansando. O recado de André Mendonça foi dado. A justiça vai chegar, com ou sem delação, porque as provas documentais já falam mais alto que o silêncio do banqueiro. A justiça de castas pode tentar comprar o silêncio, mas não pode apagar os rastros digitais de uma 08 GB de lodo. O Brasil acordou. E o Opinião News continuará aqui, sendo a voz de quem não viaja de jatinho e não frequenta resorts de 50 milhões ex. A resistência de Vorcaro é a última linha de defesa de um sistema que já apodreceu. E você, acha que o Vorcaro vai aguentar a pressão ou vai acabar entregando os ministros para salvar a própria pele? O recado do Mendonça foi suficiente para mostrar que o jogo mudou? Deixe o seu comentário com a frase "delata Vorcaro". Vamos mostrar que o povo brasileiro quer a verdade completa, sem cortes e sem privilégios. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este dossiê. A verdade é um ácido. E hoje ela está corroendo o silêncio dos cúmplices. Opinião News, sem anestesia com a verdade. Até a próxima. Vídeo, acho que está no perfil do nosso querido Tomé Abduch, né, Edson? Um destaque de uma fala, Olavo, que eu quero começar a semana discutindo isso, porque teve aquele vídeo do Valdemar, dizendo que o Bessias pode ser um bom nome para o Supremo Tribunal Federal, só que não. Aí o Tomé Abduch
ao lado do Coronel Melo Araújo, meu pré-candidato ao Senado. Em São Paulo, Tomé fez um destaque de uma fala de Bessias, que eu quero trazer para a gente começar a semana para entender o tamanho do problema que a gente pode colocar ali no Supremo Tribunal Federal com as movimentações que estão acontecendo. Acho que a gente vai começar a semana assim, porque é no alerta, né? É o vigiai e orai da Auriverde Brasil. Aperta o play, Edson. Eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia... muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Bom, primeiro é o fodástico, né? É o Superman da AGU, é o Super Bessias, né? O fodástico é o cara que eu pedi, foi primeiro uma piadinha, uma prisão preventiva e tal. Eu preciso lembrar desse cidadão, primeiro, isso aí vai ser um tormento no Supremo Tribunal Federal, porque tem lado. E tem lado político. Quando ele diz, por exemplo, Olavo, que a gente viveu 21 anos nas trevas, né, da ditadura, que muita gente morreu pela democracia no Brasil, ele não conta dos 18 anos até aqui. Quanto vai? Me ajuda aí, Olavo. 4 do primeiro Lula, 4 do segundo 8, 4 de uma 12, 12 mais 2, 14, mais 4 agora 18. Ele não conta de 18 anos do PT, onde muitos morreram sem atendimento na saúde por conta da corrupção. Ele não conta de muitos que morreram nas estradas por falta de infraestrutura porque desviaram dinheiro via corrupção. Ele não conta de mensalão, não conta de petrolão. Ele não conta que defende bandido. Ele não conta isso. Mas vamos lá. O Bessias, perdão, hoje vai ser assim o programa inteiro, tá? Me perdoe. O Bessias, quando ele diz de 21 anos de treva, ele está se referindo ao período do regime militar. Mas não faz nenhuma alusão ao tempo em que o PT aí está. Deve ter a entrevista do Zé Dirceu para a Folha, falando, não, porque agora nós vamos... Espera um pouquinho, vocês estão aí há 18 anos e nada fizeram, vão querer fazer agora? Menos, bem menos. Mas vamos lá. Quando esse cidadão quer sentar na cadeira do Supremo e vai ser terror para nós, deixa eu só avisar o Valdemar. Valdemar, isso aí é bom para nós? Isso aí é bom para nós, Valdemar? Uma pessoa que diz que, com orgulho, que foi o primeiro a pedir a prisão preventiva de famílias que não foram passear na Praça dos Três Poderes e foram dar um golpe. Ô Bessias, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pediu as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública pro Dino ou tá tudo bem de sentar em cima das imagens e esconder tudo? Ô Bessias, o que você fez com o G. Dias, aquele sem vergonha daquele general que abriu as portas do Palácio do Planalto? O que você fez? Ele abriu para os infiltrados destruírem o Palácio do Planalto. O que você fez, Bessias? O que você fez, Bessias, com os 33 recados, mensagens, anúncios, alertas feitos pela ABIN? Segundo a ABIN, o que acontecia ali naquele 8 de janeiro, os ônibus que chegavam em Brasília, o que você fez, Bessias? Ou você está no esquema de mentir e de criar uma trama golpista para prender inocente? Ô Bessias, eu tenho aqui as imagens, se você quiser, eu só não posso veicular que vocês derrubam o meu programa, mas eu tenho as imagens dos helicópteros atirando balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes que estavam na Praça dos Três Poderes para jogá-los, encurralá-los para dentro do prédio do Congresso, para dentro do Palácio e para dentro do Supremo. Você quer as imagens, Bessias? Porque acho que era interessante você perguntar quem foi o agente de segurança pública que fez o que não pode ser feito, que é atirar de cima de um helicóptero contra manifestantes. Manifestantes que em 2017, manifestantes da esquerda, atiraram fogo, colocaram fogo em prédios públicos e ministérios. E o que você fez?
Se defendeu quem ali? Ali era manifestação e 8 de janeiro era tentativa de golpe, é isso? Então, amigo, Olavo, quero te ouvir. É essa porcaria aí que a gente quer colocar no Supremo. Tem gente querendo colocar isso aí, dizendo, olha, que bom. É um bom nome. Bom nome. Bom nome. Prevaricando, ao meu ver. Por quê? Se fosse o Fodástico, que aparentemente mostra quer ser, apuraria imagens do ministério que sumiram, o G. Dias, aquele sem vergonha, deve ser amigo, né? As imagens dos helicópteros. Eu acho que esse Messias aí, ele vai entrar para ser mais um despachante do PT, garoto de recado que é, do que um ministro de fato. Olavo, bom dia. Assim começamos a semana, Olavo. Experiência para ser garoto de recado já tem abundância, né? Ela levou lá para a nomeação de Lula, para o caso de uma decretação de prisão, enfim, tem experiência. Messias é danoso. Messias é danoso para os interesses do país. Só lembramos que as manifestações de 8 de janeiro foram transformadas numa ótica jurídica, numa construção jurídica, para endossar o governo Lula e cumprir os desejos de vingança de Lula, aparelhado, tendo um judiciário aparelhado para isso. E você acha correto, amigo ouvinte? Lembra agora do final de semana, que chegou a decisão de Moraes, R$500 para uma empresa de ônibus gerou uma condenação de 14 anos. É disso que Messias está falando. É disso. Está falando do Clezão, que morreu. Está falando daquele condenado que faleceu por esses dias. É disso que ele está falando. Exato. Por outro lado, nós temos o presidente do PL. Alguma transigência dentro da política, há espaço. Transigir um pouco, existe espaço para isso. Mas nunca transigir convicções. A estrutura da convicção não é possível negociar o que se crê e o que se não crê. Isso, se falar real política, política arte do possível, beleza. Mas dentro de ética, dentro de conceitos, é inaceitável. E o que Jorge Messias faz? É contra. E o que o presidente do PL é a favor da criação da estrutura política de 8 de janeiro? E o que o presidente do PL faz? Prostitui a convicção, em nome de um acordo, em nome de uma composição inaceitável. Agora, a ficha corrida de Messias não termina aí, não termina nesse vídeo. Messias foi o cara que se alegrou por bloquear ações de aposentados para receber o dinheiro desviado. Messias foi o cara que não investigou o irmão do Lula. O currículo do Messias é bom. É bom. Aí nós vemos lá André Mendonça fazendo campanha dentro do Legislativo para Messias. Choca. Agora, o presidente do PL, esse cara está atrapalhando. Olavo, eu sempre lembro, acho que era 4 de dezembro de 24, eu estava em Buenos Aires, no CIPEC Buenos Aires. Ali subiram ao palco Eduardo Bolsonaro para um discurso impecável e, na sequência, Javier Milei, presidente da Argentina. Eu estava ali no gargarejo, assistindo o discurso do Milei, do Eduardo, óbvio. Aliás, foi uma oportunidade única aquele dia. Eu passei, salvo engano, umas 3 horas com o Eduardo nos bastidores, que ele pediu assim, fica aí perto, para ninguém chegar, que eu preciso terminar o meu discurso aqui e decorar tal, fica aí me cercando, para ninguém sentir a vontade. E eu fiquei naquele cachorro de pomar, né? Aquele arame liso, né? Cercando ali o Eduardo. E aí, na sequência, o Milei. E tem o Milei traz uma espécie de um decálogo. 10 condições de quem de fato é de direita, né? Como agir. E esse discurso está no X do Javier Milei, e por isso que eu dou a data. Se você quiser voltar, busque. 4 de dezembro de 24, talvez o discurso mais emblemático que eu já tenho ouvido na minha vida sobre o que é ser de direita. Ele é libertário, diferente de ser conservador, mas tem esse viés da direita, né? E tem um ponto do Milei que ele diz o seguinte: não há consenso entre o bem e o mal. Não há uma intersecção, não há um elo. Não há assim, eu te dou um pouquinho do meu bem, mas você também me dá um pouquinho do seu mal, para a gente conseguir fazer o melhor por nós aqui. Não existe concessão entre o bem e o mal. É mais ou menos eu olhar hoje para o Alexandre de Moraes
e dar um pedaço daquilo que eu defendo para ter um pouquinho... Não, isso não existe. A gente precisa encontrar, através da justiça, não sei se é dos homens, né, porque hoje é absolutamente falível e mostra ser falível a cada decisão dessa turma, mas é mostrar o seguinte, eu não tenho possibilidade de negociar com Bessias. Quem diz que aquela família, no 8 de janeiro, não foi para passear, mas foi para dar um golpe, eu não posso negociar com um cara desse. Essa intransigência que você muito bem coloca, ela tem um limite. A transigência e a intransigência tem um limite nítido. E nesse momento, para mim, não há consenso entre o bem e o mal. E eu não estou aqui fazendo esse maniqueísmo que eu nunca gostei. O bem contra o mal, nós contra eles, mas é necessário dividir. Porque se um cara acha que o que aconteceu no 8 de janeiro foi um golpe, ele não anda comigo, a gente não pensa igual. E os 33 alertas da ABIN serviram para quê? E as imagens do Ministério da Justiça que mostrariam, não sei onde estão, e nem sei como foram usadas. Inclusive para alguém chegar àquela cadeira, não sei, do Supremo, não sei. Mas veja, o que eu estou tentando dizer, e o alerta que eu trago é, a gente vai concordar com Bessias no Supremo Tribunal Federal, ele sendo mais político do que muitos políticos, ocupando uma cadeira para, na sua caneta, destruir vidas? Por quê? Porque quando ele diz que é o primeiro, e ele se enche de orgulho para dizer que foi o primeiro a pedir a prisão preventiva de muitos, Olavo, eu não posso concordar com isso, porque ele decidiu e contou com a anuência daquele scratch, né? daquela turminha que estava pronta ali para falar assim, ó, você pede a prisão, eu dou, pede a intervenção, acontece. Foi um joguinho. E deu tudo certo para os caras. Agora, eu não posso conceder. Olavo, entenda, não há concessão entre o bem e o mal. Não é maniqueísmo, mas eu sei de que lado eu estou, eu sei de que lado o Bessias está. E esse vídeo do Valdemar, que diz, eu acho que é um bom nome. Valdemar, menos. A história de querer deputados, tudo isso tem limite. E o limite é a honra. Agora, a que ponto conhece a honra? Se conhece a honra, se conhece. Esse vídeo, imagina o Pitoli, um condenado de 8 de janeiro, assistindo a um vídeo desse. Agora, tem um ponto importante, amigo ouvinte, não é surpresa para nós. Não é, Messias estava lá na construção do plano. Messias estava lá quando o Flávio Dino sumiu com as imagens. Messias estava lá quando os alertas foram ignorados. Houve uma construção para esse plano. Messias é um dos eixos dessa engrenagem, que funcionou e obteve o resultado que nós experimentamos hoje. Inaceitável, inaceitável. Agora, que uma pressão intensa sobre Valdemar da Costa Neto é necessária, isso sim. Walter Nagelstein, direto de Porto Alegre, também chegando para conversar conosco. Walter, a história é Bessias. Colocamos um vídeo aqui de uma entrevista de Bessias dizendo que foi o cara que apresentou o primeiro pedido de prisão depois do 8 de janeiro, foi o cara, né, que perseguiu brasileiros do bem, que, segundo ele, não foram à Praça dos Três Poderes para passear, mas sim para praticar um golpe de Estado. E é esse nome que Valdemar diz que é um bom nome, é uma boa pessoa para o Supremo Tribunal Federal. Talvez hoje mais político do que muitos políticos por aí. Walter, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Pitoli, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Olavo, é a direita dos sonhos, né? A direita dos sonhos da esquerda. Quem tem um líder desses, no maior partido de direita no Brasil hoje, na circunstância que nós estamos vivendo, não precisa de mais nada. É claro que Bessias participou de tudo isso. É claro que Bessias é aquele da gravação da Dilma, dizendo, olha, Lula, segura aí que o Bessias está indo com o documento na mão. É claro que o Bessias está envolvido em todas essas circunstâncias e é claro que nesse momento ele vai se vestir em pele de cordeiro. Assim como o Alexandre de Moraes fez ontem. Ontem eu digo, em sentido figurado, quando foi entrevistado na Comissão de Constituição e Justiça para fins de entrar no STF. O Senado da República também é o Senado dos sonhos da esquerda, né? Porque chega lá, há pouco tempo atrás, reaprovaram o procurador-geral, o Paulo Gonet. Então, a gente precisa aprender muito no país ainda e tomara que o eleitor, pelo menos, da direita tenha aprendido e dê a resposta em outubro agora, porque senão não tem saída. Vai entrar lá o Bessias, nós vamos ficar 35 anos reféns do advogado Lula, do ministro da Justiça do Lula
do outro que era do Temer, mas que é mais PT do que qualquer outro, que é o Carrasco Mora da República, e agora do Messias, da Carmen Lúcia, que não é diferente, do Fachin, que liberou o Lula. E aí eu tenho dito o seguinte, só, e não é golpismo isso que eu vou falar, só se fizer aqui no Brasil o que o Bukele fez ali, porque senão não tem saída e não tem governo. Bom, vamos em frente. Muitos Estados Unidos prendem familiares de Soleimani, general do Irã, morto. Departamento de Estado norte-americano revogou vistos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a prisão e deportação de 2 sobrinhas do general iraniano Soleimani, morto em janeiro de 2020, após um ataque americano ordenado pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, Soleimani e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos Estados Unidos e viviam luxuosamente no país. O visto de ambos foi revogado e elas estão sob custódia do Serviço de Imigração, aguardando deportação do país. Uma defensora declarada do regime iraniano, tendo celebrado ataques contra americanos e se referido ao nosso país como Grande Satã. O governo Trump não permitirá que o nosso país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas anti-americanos, disse Rubio em postagem no X. Essa é uma das informações que está viralizando também no dia de hoje, aonde então os Estados Unidos prendendo familiares daquele general que foi morto no Irã. E aqui é o que o próprio Marco Rubio fala. Eles pregam morte ao Estado norte-americano, aos Estados Unidos e tudo mais, mas querem viver vida de luxo nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão fazendo sua parte e prendendo, então, familiares do general e mandando deportar novamente. Meus amigos, prestem bem atenção na informação do dia de hoje. Vocês sabem muito bem aonde está virando esse banco master, está dando o que falar. Alexandre de Moraes aumentando sua verba cada vez mais que aparecem escândalos, apartamentos, casas de luxo, e o ministro André Mendonça já deixou bem claro que vai partir para cima se Toffoli e Moraes estiver envolvido, doa quem doer, e eu tenho essa informação para vocês agora na sua tela. André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que se a investigação do Master apontar envolvimento de Toffoli e Moraes, não vai aceitar que eles se livrem das consequências por coleguismo. Preste bem atenção aqui. Que nos acompanham, mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, né, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Olha, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vorcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Vorcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. Ô Marangoni, Lembrando vocês que o ministro André Mendonça
Agora tá tendo que andar com colete à prova de balas, não só ele, mas como sua família, esposa, filhas, por causa dessa investigação do escândalo Banco Master, aonde ele deixa bem claro, e o povo brasileiro comemora, que se Toffoli e Alexandre de Moraes estiver envolvido em esquemas sujos, ele vai partir para cima e doa quem doer. Não tem essa de coleguismo dentro da Corte Suprema. Ele vai fazer o trabalho que deve ser feito. E você sabe muito bem que mexer com ministros que estão envolvidos ali com PCC, Comando Vermelho, criminosos, é complicado. Por isso que é muito importante sua oração para a vida de André Mendonça, para que ele possa tomar a decisão certa. O povo brasileiro, o Brasil inteiro acompanha de perto qual vai ser os desdobramentos desse escândalo Banco Master, aonde Alexandre de Moraes, desde que Lula assumiu, está aumentando sua apartamento, casa de luxo, seu dinheiro infinitamente. Não tem quem para Alexandre de Moraes. O próprio assessor de Trump, Jason Miller, falou que o fim do ditador será na prisão. Então a gente acompanha de perto, porque é isso que o povo brasileiro quer. Impeachment e prisão daqueles que estão envolvidos no escândalo Banco Master e também o escândalo INSS, que tem Lulinha, tem a família de Lula envolvido, e é importante a gente passar a limpo esse Brasil. Mas é claro, a gente já sabia, quando Lula assumiu, qual seria o futuro do Brasil nas mãos desses criminosos, aonde a roubalheira tomaria conta. E tá aí, escândalo em cima de escândalo. Você fala, tá desviando bilhões. O povo brasileiro tá até acostumado. Continuando aqui então, mais uma informação já na sua tela. Constantino vai para cima de Alexandre de Moraes e diz que em qualquer país sério, como os escândalos Master e Vorcaro, ele já estaria fora do STF e sentado no banco dos réus. É uma coisa chocante, que mostra que o Brasil, como um todo, não pode ser levado a sério. Eu vou comentar as viagens, mas sempre que eu falo desse assunto do Banco Master com os ministros do Supremo, eu gosto de começar lembrando de duas coisas. Primeiro, o que já veio à tona é escândalo o suficiente, né? O contrato de 129 milhões que foi admitido pela dona Viviane Barsi de Moraes, e que deu uma justificativa que ninguém acreditou, porque ela pagou 650 vezes mais do que ela poderia contratar. Ela foi paga, na verdade, 650 vezes mais do que qualquer advogado calibrado de Nova York cobraria. Né? Então, e para entregar algo que não entregou, né? O compliance do banco, que o banco não usava o nome do escritório. Imagina você gastar essa fortuna e nem querer botar na placa lá no site do banco que fez com o escritório tal, né? A peso de ouro. E depois, com os metadados aí, ficou claro que sequer foi ela que fez. Parece que foram funcionários do próprio Banco Master. Melhor até para ela, né? Porque a operação que prendeu o Vorcaro chama-se Compliance Zero. Né? O que ela fez de trabalho, se é que fez, foi péssimo. Então, esse escândalo por si só já basta. Né? E a segunda coisa que eu venho repetindo sempre é que em qualquer país sério, com um escândalo desses, o Alexandre de Moraes já estaria fora do STF e sentado no banco dos réus. Agora a gente pode começar a falar. A coisa só piora. A reportagem, se eu não me engano, do Globo, né, bateu as horas dos voos. E isso mostra que é coincidente com os comentários do Vorcaro com a sua namorada, noiva, cúmplice, sei lá, né, dizendo coisas sobre o Alexandre. Por que o Alexandre viajou no mesmo avião, aliás? Ele é da banca? Ele é do mesmo escritório? Da mulher e dos 2 filhos? Não sabia, né? Acho que ninguém sabia. Achei que ele fosse ministro do Supremo. Então não tem cabimento. O que ele estava fazendo junto? E, claro, ela dizer que é normal alugar esses jatinhos, tudo, vários escritórios de advocacia muito maiores do que o escritório da família do Moraes, que tem só 10 ou 11 advogados, já se manifestaram dizendo que não é normal viajar uma vez por mês de jatinho particular, né? Contratar. Para quê? Que grande causa ela tinha para defender o cliente? Entrou como esse pagamento? Ela fez do escritório ou foi descontado, como ela alega, do contrato, né, de prestação de serviços que, pelo visto, não foram prestados? Então, é evidente que isso aí era o Vorcaro falando, estou mandando meu avião para pegar vocês. E o Alexandre ia se encontrar com ele, provavelmente. Né? Então, o grau de promiscuidade, de corrupção nessa história já está escancarado para todo mundo. Todo mundo já entendeu que o Vorcaro estava comprando era o lobby do Alexandre de Moraes, ou seja, os serviços do STF para protegê-lo. Tanto é que no dia que ele descobriu sua própria prisão, com hackers e tudo mais, né, e comprando gente dentro de tudo que é lugar, ele mandou uma mensagem para o escritório do Alexandre de Moraes perguntando, vai bloquear? Né? Então, ele pagou caro para ter esse tipo de serviço do Alexandre de Moraes. E isso justificaria, talvez, mandar um jatinho buscá-lo para uma reunião privada. Não fazer o compliance do banco e o Alexandre ir de tiracolo, de papagaio de pirata, de acompanhante da esposa. É ridículo. Então, eles estão na negativa, eles estão na defensiva, porque eles sabem
que o batom já está estampado na cueca deles em praça pública. Agora, o mais preocupante que a gente deve refletir é qual a consequência disso. Sim, já temos o batom na cueca. E qual a consequência? Esse sujeito permanecer no STF por mais um dia, tomando essas decisões monocráticas e esdrúxulas, como multar caminhoneiros em 7 bilhões, criar a domiciliar temporária para o Bolsonaro e exigir que a defesa se manifeste sobre uma fala de terceiros, essas decisões esdrúxulas estão sendo tomadas por esse mesmo ministro. Então, é uma coisa chocante, é uma coisa que mostra que o Brasil como um todo não pode ser levado a sério. Em qualquer outro país sério, então, o ministro Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado da Corte Suprema do nosso país. O próprio Constantino traz à tona, então, que o escândalo Master tá dando o que falar e a gente precisa colocar eles no seu devido lugar. Alexandre de Moraes não tem competência mais para ser ministro do STF. O negócio está ficando também intenso na Rede Globo e eu tenho essa informação para vocês já na sua tela. Deu um em segundo Ricardo, o PT estaria puxando o tapete, pressionando pela demissão de Andréa Sadi da Globo News. Pressão política na Globo ou tentativa de silenciar? É isso que acontece quando você mexe no vespeiro dos poderosos de Brasília, começa a falar do escândalo Banco Master, etc. Tá aí, agora pode acontecer até demissão na Rede Globo. Essa história, com relação ao que está acontecendo na Globo News, esse serpentário, o PT está pedindo a cabeça, não adiantou 2 demissões dos caras, dos jovens estagiários, o afastamento de 2 chefes, não. Né? O PT quer que a Andréa Sadi seja demitida. E dentro da Globo News tem um monte de gente agora que está ajudando e falando, é mesmo, acho que ela tem que sair, né? Isso é o serpentário que tem nos ambientes de trabalho. Eu tenho certeza, queridos, que vocês já enfrentaram esse tipo de coisa, né? Mas depois eu me toquei, né, que essa fonte tinha muitos interesses em tirar a Andréa Sadi daquele lugar, né? Apagar o brilho de Acontece de tudo, menos o afastamento daqueles que precisam ser afastados do cargo, que é o caso de Alexandre de Moraes. Querem silenciar a Rede Globo com jornalistas que estão falando a verdade, por exemplo aqui Malu Gaspar, que está detonando por causa do escândalo Banco Master, e a gente vê ele se mexendo a todo momento para calar aqueles que falam a verdade. Mas os senadores da República estão ali assistindo isso tudo calados. Tá vendo que a imprensa agora está na mira dos ministros do STF e o Davi Alcolumbre continua fazendo o que ele sempre gosta, que é travar tudo ali em Brasília. Falando em travamento, Malu Gaspar disse que Alcolumbre vai deixar o Congresso em recesso até as eleições. A desculpa dele é que não vai convocar sessão, pois ia atrapalhar os políticos que estavam negociando a troca de partido. Imagine só, a gente precisa de tantas coisas, por exemplo, aqui a dosimetria, que está travada ali em Brasília, pessoas inocentes pagando com a vida, e vem Alcolumbre falando que não, que quer segurar até as eleições, para ver qual vai ser o futuro do Brasil, que aí depois ele vê qual vai ser o melhor caminho que ele vai tomar. Meus amigos, aonde a gente vai parar com esse Brasil de Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli? Alguém precisa parar eles, porque senão eles vão parar o Brasil. Pedir para vocês de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.